Olá pessoal, eu sou Gregor Mendel. Mas antes que vocês pensem, quem é esse senhor que está vestido de padre? Deixa eu te contar uma história, a minha história. Talvez eu não tenha sido o mais famoso dos cientistas na minha época, mas o que eu fiz mudou o entendimento da biologia para sempre. Vocês já ouviram falar de ervilhas? Bom, eu usei essas plantas para descobrir como as características são passadas de pais para seus filhos. Bom, agora vamos dar uma olhada no que eu fiz e no que o mundo aprendeu com isso. Mas primeiro, vamos voltar um pouco no tempo. Ô, compadre Zé, você não sabe o que aconteceu? O que foi, meu filho? As minhas ervilhas sumiram todas. Como isso aconteceu, compadre? Ué, sumiu, pô. Eu vou falar o que mais? Sumiu. Rapaz, eu acho que eu sei quem que foi que pegou suas ervilhas, compadre. Quem? Me fala quem foi esse ladrão desgraçado. Eu acho, compadre, que foi um tal de Mendel. Tu acredita, homem? Mendel? Que diabo é isso? Nunca vi, nem comi, muito menos ouvi falar. Mendel? Você não sabe quem é ele? Pois eu vou te contar agora, compadre. Então conte, homem. Bom, Mendel, ele nasceu em 1822, na Áustria, em uma pequena aldeia chamada Hesendorf. Quando ele era criança, ele sonhava em entender os mistérios da natureza. Mas naquela época, a ciência era muito diferente do que é hoje. As pessoas acreditavam em muitas coisas, sem base científica. Foi só na juventude de Mendel que ele começou a se envolver com a ciência avançada. Ah, que legal! Conte mais, compadre. Bom, Mendel, ele foi para um mosteiro em São Tomás, onde se tornou um monge. Mas ao invés de apenas rezar, ele também foi estudar as ciências da natureza. Acredite ou não, ele queria aprender tudo o que fosse possível sobre a biologia. E lá começou a estudar sobre as plantas, mas especificamente as ervilhas. Mas como isso se conecta à descoberta de Mendel? Bom, na época, a ideia de como os filhos herdavam as características de seus pais era algo muito duvidoso. A maioria das pessoas acreditavam que as características simplesmente se misturavam como tinta. Não tem uma mistura de tinta? Pois é, mas eu queria descobrir se havia um padrão mais específico para isso. Então, utilizei de um grande experimento com as ervilhas. Eu passei anos cultivando ervilhas e fazendo cruzamento entre elas. Por exemplo, eu cruzei uma planta com a semente amarela com uma planta de uma semente verde. E adivinha o que aconteceu? Na primeira geração, todas as sementes eram amarelas. E isso foi estranho, porque eu esperava que aparecessem plantas com sementes de diversas cores, mas não foi o que aconteceu. Bom, na verdade, as plantas com semente amarelas eram dominantes e as verdes eram recessivas. Isso quer dizer que o alelo para a semente amarela escondeu o alelo para a semente verde. Mas o mais interessante foi o que aconteceu quando eu cruzei os filhos da primeira geração entre si. Na segunda geração, apareceu uma proporção de 3 plantas com sementes amarelas para uma com semente verde. Bom, isso me fez pensar. Algo está sendo transmitido de forma sistemática. Não por mistura, mas por algo mais organizado. Bom, então, com base em minhas observações, eu propus 2 ideias principais, que hoje nós chamamos de leis da hereditariedade. Mas, para você entender melhor, venha comigo. Ou seja, cada organismo tem 2 alelos para cada característica, mas apenas um alelo vai para cada gameta. Quando o gameta do pai se combina com o gameta da mãe, o filho recebe um alelo de cada um. Por isso, os filhos podem herdar combinações diferentes de características dos pais. Na minha experiência com as ervilhas, isso se traduziu na proporção de 3 para 1 na geração seguinte.
O exercício é um cruzamento entre o indivíduo heterozigoto, com chifre e pelo longo, e o indivíduo homozigoto recessivo, de pelo curto e heterozigoto com chifre. Nós temos duas formas de resolver esse exercício, que está pedindo a probabilidade do casal gerar um indivíduo de pelo longo e sem chifre. Antes de fazer o quadro de Punnett no final, nós temos que determinar os gametas de cada indivíduo. Vamos pegar o indivíduo duplo heterozigoto de pelo longo com chifre primeiro, que é o Bzão, Bzinho, Azão, Azinho. Fazendo o quadro, nós temos os seguintes gametas: Bzão, Azão, Bzão, Azinho, Bzinho, Azão e Bzinho, Azinho. Determinamos os gametas do primeiro indivíduo. Vamos determinar os do segundo indivíduo, que é o indivíduo de pelo curto com chifre, Bzinho, Bzinho, Azão, Azinho. Para isso, usamos o mesmo esquema que utilizamos no primeiro indivíduo. Feito isso, vamos montar o quadro de Punnett para fazer os cruzamentos, usando os gametas que nós retiramos anteriormente. Depois disso, é só preencher o quadro, fazendo os cruzamentos adequados. Depois disso, vamos interpretar os resultados. Vamos dividir, para ficar organizado, 4 fenótipos possíveis: pelo longo com chifre, pelo longo sem chifre, pelo curto com chifre e pelo curto sem chifre. Foram 6 indivíduos de pelo longo com chifre, 2 de pelo longo sem chifre, 6 de pelo curto com chifre, 2 de pelo curto sem chifre. Como a pergunta só pedia a frequência de indivíduos com pelo longo e sem chifre, já temos o nosso resultado. Nesse cruzamento, a cada 16 indivíduos, nós temos 2 de pelo longo e sem chifre. A resposta também pode aparecer de outra forma, na forma de fração: 2 por 16 ou 1 por 8, que é a mesma coisa. Além disso, ela também pode aparecer na forma de porcentagem. Se você fizer uma regra de 3, como eu estou mostrando aqui, vai dar 12,5%. Essas descobertas foram revolucionárias, mas, como muitas ideias novas, elas não foram bem recebidas na época. A verdade é que, na vida, eu fui totalmente reconhecido. Minhas descobertas só foram realmente compreendidas muitos anos depois, quando outros cientistas, como Hugo Vries, redescobriram os meus experimentos. Bom, hoje sabemos que o que eu descobri está na base de tudo o que entendemos sobre a genética e a hereditariedade. As leis de Mendel são fundação da biologia moderna. E sem as minhas ervilhas, bom, talvez o mundo da ciência não fosse o mesmo. Bom, eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre o trabalho que fiz e sobre como ele ajudou a moldar a ciência, a genética, biologia e até mesmo a medicina. Dependem das ideias que propus para compreender como as características dos seres vivos são transmitidas. E quem diria, né? Tudo isso começou com uma simples ervilha e um monge. Curioso isso, né? Bom, muito obrigado por me acompanharem nessa jornada. E espero que, da próxima vez que vocês olharem para uma planta, lembre-se de como o estudo das ervilhas de Mendel ajudou a entender as ideias da hereditariedade. Até logo e boa sorte na sua própria jornada e busca pelo conhecimento. Tchau! Mas apenas a Léo vai para cada bebê. Edição, meu Deus! Mudar a medicina. Ele ajudou a moldar a ciência, a genética,
genética, a biologia, até mesmo a Bom, a primeira lei é da